Celebrar a ceia do Senhor sempre é um momento de lembrarmos do que Jesus fez por nós. E lembrarmos de que o que Ele fez é muito mais importante do que aquilo que Ele faz ou pode fazer. Nós cremos nos milagres, cremos no poder de Deus, mas o que Jesus fez na cruz do Calvário foi a conquista do maior milagre, o maior milagre que o Senhor Jesus opera na vida de alguém, que é transformar aquela pessoa que estava debaixo do juízo de Deus, em desarmonia para com Deus, e restaurar a condição de comunhão, e não só restaurar a condição de comunhão, mas dar o presente da vida eterna. Não tem coisa mais bonita, não tem milagre maior do que esse. Porque todos os milagres que acontecem hoje, eles têm um tempo de duração. Não é verdade? Uma cura, mesmo uma ressurreição. Eu creio que o Senhor ainda ressuscita pessoas, mas elas vão ter que morrer um dia. Então os milagres dessa vida são para essa vida. Mas o que Jesus conquistou na cruz nos garante a eternidade. Não tem milagre maior do que esse. O privilégio de podermos viver com Deus. E eu quero conversar com você nessa noite sobre um texto. Lá no livro de Atos, capítulo 3. Atos é o livro histórico que relata a igreja de Jesus. Como que a igreja começou e como que se desenvolveu a igreja de Jesus. Por mais que a gente fale muito sobre essa questão da eclesiologia, de igreja, de desenvolvimento de igreja. Eu sou professor dessa matéria no nosso seminário teológico, sobre desenvolvimento integral, mas por mais que a gente fale disso, das novas fórmulas, dos novos métodos, das novas abordagens, não tem como a gente deixar de olhar para o livro de Atos e descobrir os valores e pilares iniciais sobre estes pilares que a igreja de Jesus foi construída. E Atos capítulo 3 é um texto que relata que é o segundo milagre de Jesus. Tem gente falando esse é o primeiro. Não é o primeiro. O primeiro milagre de Jesus não é Atos capítulo 3, é esse que nós vamos ler. Esse é o segundo. Porque o primeiro milagre de Jesus foi a conversão de quase 3.000 almas, depois que Pedro, ao estar cheio do Espírito Santo, prega uma palavra para os judeus, e a palavra dele foi tão contundente, tão ungida, que naquele dia, a Bíblia diz, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Esse é o primeiro milagre, o grande, a conversão de pessoas a Jesus. Portanto, nós vamos ler o segundo, porque o segundo também tem a ver conosco. É evidente que uma vez que nós já temos a vida eterna em Cristo, e aqui vale a pena lembrar, não é? Se você que está aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo, esteja você onde estiver, o nosso primeiro milagre começa convidando Jesus para fazer parte da nossa vida e confessando Ele como Senhor. O primeiro milagre da nossa vida começa aí. Se você quer ter uma vida de milagres, comece convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Não saia dessa porta se você não tiver plena convicção. Não desligue não pare de assistir esse culto se você não tiver plena convicção de que Jesus é o Senhor da sua vida, porque esse é o primeiro milagre. Celebramos a ceia por isso, irmãos, para lembrarmos tudo que Ele fez por nós, para garantir o direito de vivermos eternamente com Ele. Por isso que celebramos, é um memorial, é um ritual de memória do que Jesus fez. Atos capítulo 3 vai nos falar sobre os milagres de hoje. Se você já recebeu o maior milagre, talvez esse texto te ajude a entender um pouquinho da dinâmica de Deus, porque eu tenho certeza, eu não vou nem perguntar aqui, porque se eu perguntar quem é que está esperando o milagre de Deus aqui, tem gente que quer levantar as duas mãos, talvez os dois pés também, né? Eu estou, muitos. Mas eu gostaria de meditar nesse texto sobre alguns elementos que o texto nos traz, sobre o milagre que foi feito na vida desse paralítico. Atos capítulo 3, verso 1, abra sua Bíblia.
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória. Que Ele abençoe a sua palavra. Que a palavra de Deus fale ao nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Amém? A palavra milagre é uma palavra marcante e surpreendente porque ela nos fala de uma intervenção de Deus sobrenatural. Um autor muito antigo, que na verdade é pastor da maior igreja evangélica do mundo, que era chamado de David Yong-Shu, agora é Paul Yong-Shu, ou não é, antes era Paul Yong-Shu, agora é David Yong-Shu. Ele diz assim: milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Portanto, milagre é uma ação de Deus que nós não compreendemos de uma forma que nós não esperávamos. Não dá para entender e compreender os milagres de forma natural, porque a palavra milagre ela já indica algo sobrenatural. E nesse texto, você vê que Jesus operou um milagre tremendo na vida daquele homem, que estava lá, aquele aleijado à porta do templo. E eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes a respeito dessa dinâmica de Deus na operação do sobrenatural. A primeira coisa importante, gente, da gente entender e lembrar no texto, é que nós precisamos, se queremos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, estarmos no lugar certo, com as pessoas certas. Lugar certo, com as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? São aqueles que têm vida com Deus. Qual é o lugar certo? É o lugar onde essas pessoas se reúnem. Isso a gente chama de igreja. Agora eu não estou dizendo para você que é estar no templo, porque a igreja de Jesus ela é dinâmica. A igreja de Jesus ela pode se reunir em qualquer lugar e ela continua sendo igreja do mesmo jeito. A igreja ela não se chama igreja apenas quando ela está reunida dentro do templo, do tabernáculo, do prédio. Porque quando a gente sai, nós fizemos alguns cultos de ceia, fizemos 2 cultos de ceia, aquele sistema Drive Church, um lá no Pesqueiro do Marco, o outro lá no estacionamento do teatro. E quando estávamos ali naqueles lugares, aqueles lugares passaram a ser o lugar da igreja do Deus vivo, porque a igreja de Jesus estava lá. São as pessoas certas no lugar certo. Este homem, a Bíblia diz que ele foi colocado num lugar certo, que era o templo. E por ali estavam passando as pessoas certas, que no caso do texto que lemos, eram Pedro e João. A Bíblia diz, eles subiram para orar na 9ª hora, às 3 horas da tarde, lá no templo. Irmãos,
E se você quer receber de Deus o que você precisa entender que você precisa estar, essas duas coisas precisa haver uma convergência aqui entre as pessoas que creem e o lugar certo. Não tem lugar melhor para você receber de Deus o que Ele tem para você do que na igreja dele. E a igreja de Jesus, o número mínimo de uma igreja para ser considerada igreja são 2 pessoas, porque Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Então a menor igreja desse mundo é composta de 2 pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e que tem Jesus na sua vida. Se 2 pessoas se reunirem em nome de Jesus, aquela reunião tornou-se uma reunião da igreja de Jesus, porque Ele disse: eu estarei lá. Se for no meu nome, eu estarei lá. Portanto, o melhor lugar, o lugar onde o teu milagre vai acontecer, o lugar onde você deve buscar, é uma convergência desses 2 fatores: pessoas certas e o lugar certo. Pessoas que amam Jesus e a igreja de Jesus, porque é aqui que o milagre começa a acontecer. E aqui esse é o primeiro detalhe do texto. O segundo detalhe importante desse texto tem a ver com respeito ao tempo de Deus para os milagres. Por que eu digo isso? No versículo 2, a Bíblia diz assim, olha: e era trazido um homem de Deus, eu vou frisar aqui essa frase, que desde o ventre da mãe, desde quando ele era aleijado? Desde que nasceu. Desde o ventre da sua mãe, ele era aleijado, ele era coxo. O qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O que me intriga nesse texto, quando eu falo de tempo de Deus, porque, irmãos, todos os dias, esse homem era colocado no templo. Quando Pedro e João passam por esse homem, isso acontece logo depois da ressurreição de Cristo. Para a gente colocar aqui na ordem cronológica, Jesus morreu e ressuscitou no dia da Páscoa judaica, certo? Dia da Páscoa foi a ressurreição de Jesus, a festa judia que o cristianismo abraçou. Na verdade, nós abraçamos, tomamos também do judeu. Nós não celebramos a Pentecostes, Tabernáculos, nós não celebramos essas festas como cristãos. Mas a Páscoa sim, porque a Páscoa tornou-se uma referência para nós na pessoa de Jesus, porque Paulo diz: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Da festa de Páscoa para a festa de Pentecostes, que é o início do livro de Atos, capítulo 2, de Páscoa a Pentecostes são 50 dias. Por isso a palavra Pentecostes vem de penta, 5, 50. De Páscoa a Pentecostes, 50 dias. Jesus ficou 40 dias entre os apóstolos. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias. Ou seja, 10 dias depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. 10 dias depois. Então, a festa, o batismo com o Espírito Santo para os apóstolos, ele aconteceu 50 dias depois que Jesus havia ressuscitado, 10 dias depois que Jesus havia entregue a promessa. E o interessante nesse tempo, se você contar, uma pergunta que eu faço: Jesus ia para o templo? Você já viu o relato na Bíblia de Jesus entrar no templo? Muitas vezes. Você sabe o que eu penso? Que Jesus pode ter passado perto da vida desse homem muitas vezes. Talvez Jesus passou do lado dele, porque Jesus ia para o templo também, direto. Aquele homem deveria ter visto Jesus, ele deveria ter conhecido Jesus, porque a Bíblia diz que ele era coxo desde o nascimento.
Ele era um aleijado que todo dia era colocado na porta do templo. Então, eu penso que esse homem estava na porta do templo na época de Jesus também. Talvez esse homem tenha ouvido falar muito de Jesus. O Jesus que cura, Jesus que ressuscita morto, Jesus que liberta endemoniado, Jesus que opera milagres e curas. Talvez esse homem tenha visto Jesus. E eu não sei, talvez até no coração dele, quem sabe, ele pode ter pensado uma coisa que a gente pensa de forma corriqueira: Deus se esqueceu de mim. Estou orando, estou esperando. Você já pensou que esse homem pode ter ouvido muitos relatos a respeito do que Jesus fazia, a respeito dos milagres, e aquele homem todos os dias estava sendo colocado na porta do templo, e aí Jesus morre. Talvez aquele homem pode ter pensado assim: agora sim, se é que eu tinha uma chance, acabou, né? Mas tem um tempo de Deus para todas as coisas, porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E o propósito de Deus na operação do milagre é, em primeiro lugar, glorificar o seu próprio nome, para que todos reconheçam Ele como Deus. Mas Deus também tem propósitos práticos no milagre. Então eu penso, irmãos, que Jesus deve ter visto aquele coxo muitas vezes, mas ainda não era a hora daquele homem ser curado. Ainda não estava dentro do tempo de Deus a cura dele. Porque Deus queria glorificar, ou ser glorificado, através da igreja, ou do início da igreja. Eu estou aqui articulando um pensamento, porque é impossível que Jesus não tenha deparado com esse homem. Mas exatamente neste dia, exatamente nesta hora, em que Pedro e João estavam entrando no templo, foi essa a hora que Deus, no seu santo propósito, determinou que seria a cura daquele homem. Portanto, não desista de orar, de buscar, de esperar. Porque às vezes você está buscando alguma coisa, a gente começa a buscar, a gente desanima muito rápido, a gente persevera muito pouco. Continua, não desiste não. Continua orando, continua buscando, continua jejuando, continua, porque se ainda não, Deus não lhe deu aquilo que você está buscando, você pode ter certeza absoluta que no tempo dele vai acontecer. A gente avalia Deus pelo nosso tempo, e Deus não está restrito ao nosso tempo, porque Deus é atemporal, Ele está acima do tempo. O tempo de Deus não funciona na cronologia humana. O tempo de Deus é no Kairos. O tempo de Deus é na sua vontade. O tempo de Deus é no seu propósito. O tempo de Deus acontece quando Ele quer. E isso não tem a ver com, muitas vezes, a nossa fé. Porque você fala assim: eu não tenho fé o suficiente. Talvez não seja falta de fé. Eu não tenho orado o suficiente. Talvez não seja falta de oração. Talvez seja só a questão de esperar um pouquinho. Porque vai acontecer. Deus vai fazer, mas espere o tempo. Este homem, o milagre dele aconteceu no tempo de Deus. Uma terceira coisa importante aqui é que quando a gente pensa nessa questão de milagre, a gente precisa estar preparado, irmãos, preparado para tudo. Paulo fala aos Efésios assim que Deus, Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente o quê? Fala aí um mais bem alto. Mais do que? Mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Presta atenção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, que oramos através de pensamento ou verbalizando, segundo o seu poder que opera em nós. O que esse texto nos diz?
E a gente tem que estar preparado, irmãos, porque às vezes o que a gente está buscando e que a gente está esperando Deus, às vezes é muito pouco diante daquilo que Ele quer nos dar. Porque o que esse homem estava esperando? Olha lá do capítulo 3, versos 3 a 5. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe desse o quê? Uma esmola. Pedro tinha esmola para dar para ele? Não, irmãos. Pedro era pastor. Pastorzada anda meio dura, sabe? Não é, pastor Ney? Meio dura. Ele não tinha dinheiro para dar para aquele homem. Mas Pedro disse assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. O que é alguma coisa? Dinheiro. Porque é isso que ele fazia com todas as pessoas que entravam no templo. Ele estava lá por causa disso. Um aleijado naquela cultura judaica era alguém com uma responsabilidade de sustento da família, era do homem. A mulher, ela só tomava conta da casa. No contexto bíblico, a mulher não trabalhava, ela tomava conta da casa. Quem era responsável por trazer o alimento, sustentar a família, era o homem. Imagina um homem, que a Bíblia não fala se ele era casado ou não. Se ele não fosse, seria muito difícil ele casar. Concorda? Porque ele não ia ter como sustentar. Se ele fosse, talvez o único ganha-pão que ele tinha era ir para a porta do templo para pedir esmola, porque ele tinha que de alguma forma ganhar dinheiro, ele não tinha como trabalhar. Numa sociedade agrícola, alguém que é aleijado vai fazer o quê? Não tem o que ele fazer. E a Bíblia diz, ele estava esperando receber alguma coisa financeira, um dinheiro. Mas ele recebeu um milagre. Você percebeu que na Bíblia, irmãos, tem muitos textos na Bíblia, que a Bíblia, quando fala de vida, ela não fala só de vida, ela fala de vida abundante. Quando a Bíblia fala de salvação, não fala só de salvação, fala de uma grande salvação. Quando a Bíblia fala de bênçãos, são muitas bênçãos, bênçãos espirituais em Cristo. Sempre, quando a Bíblia está falando da relação de Deus conosco, sempre tem mais. Que às vezes a gente está esperando e a gente pensa que o que vai resolver a nossa vida é uma moedinha de prata ou de ouro. E às vezes Deus quer mais, Deus quer te dar mais do que isso. Às vezes Deus dá a pessoa, estava nem preparada para receber, como era o caso dele. Talvez Deus quer te dar mais, creia. Continua perseverando. Mas talvez você esteja esperando muito pouco ainda. Talvez você esteja aqui como o mendigo, pedindo ter uma esmolinha para me dar. E talvez Deus queira te dar muito mais do que prata e ouro, que às vezes estamos buscando só coisas materiais, mas Deus quer nos dar grandes bênçãos espirituais. Não tem nada de errado buscar coisa material, desde que não seja a prioridade da nossa vida. Mas ele estava querendo uma moedinha, dinheiro. O que Deus deu para ele foi muito mais do que qualquer dinheiro podia pagar. Tem coisas que Deus quer dar para você que é muito mais do que o dinheiro, que é muito mais do que bens materiais, que é muito mais do que a casa, do carro que você está pedindo, que é muito mais do emprego que você está buscando, é muito mais. Tem coisas que Deus quer te dar que ninguém pode dar nesse mundo. Então esteja atento, porque Deus pode surpreender você. Às vezes o nosso foco está só nas coisas materiais, mas abra sua mente, porque Deus quer te dar mais do que coisas materiais. Deus quer te dar mais do que uma esmolinha. Deus quer te dar uma grande bênção. E talvez essa bênção não seja só material. Talvez isso seja algo espiritual. Talvez seja algo
para você, em você, para transformar você numa pessoa melhor, porque aquele homem, depois da cura, a vida dele mudou. Ele deixou de ser mendigo, ele deixou de ser paralítico, e aí ele pôde, a partir daquele momento, arrumar um emprego, trabalhar na lavoura, podia ter família se não tivesse, ou se tivesse ia conseguir sustentar a sua família. Não peça para Deus só aquelas coisinhas que vão ficar por aqui, porque tem muito mais que Deus quer dar para você, e às vezes você só está olhando para Ele e fala assim: Senhor, dá 2 moedinhas para mim. Abra seu coração, abra sua mente para aquilo que Deus pode fazer. Deus é grande, gente. Tem coisas que Deus pode fazer por nós que ninguém pode fazer, como foi no caso desse homem. Então abra sua mente, busque as coisas materiais, mas tem mais do que isso, tem muito mais do que isso. Eu tenho certeza que Deus vai surpreender você. Mas para finalizar, só um detalhezinho nos versos 6 e 7. Verso 6 e 7 diz assim: Pedro e João, e disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha o detalhezinho aqui. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Eu só quero dizer uma coisa para você: creia incondicionalmente em Deus. Não coloque condições para Deus, porque eu não sei, irmãos, naquele momento o mendigo podia ter tido uma outra reação. Ele podia ter tido outra reação. Porque se coloca no lugar dele. Você daria a mão para Pedro e João, para Pedro, sendo que ele tinha acabado de negar uma esmola para você? Às vezes a gente encontra na rua com pedintes, né? Pessoas que estão pedindo dinheiro. Às vezes pessoas com problemas de droga. E a pessoa fala assim: eu tenho dá uma moedinha. Aí você fala assim: eu não tenho. A pessoa vira as costas e vai embora como: poxa vida, tem uma moedinha para me dar. Eu não tenho, pode ser não tenho mesmo, ou pode ser não tenho para te dar. Mas eu não tenho. Tem gente que fica brava quando você não dá. E você já deve ter passado por isso. Acho que não foi só eu, não. Naquela condição, quando Pedro fala assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão. Você daria a mão? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que aquele homem teve que crer no nome de Jesus para receber a maior bênção na vida dele. Ele poderia ter virado as costas e falado para Pedro e João: você não me dá dinheiro, você quer que eu te dê a mão ainda? Pedir uma moedinha, você quer que eu te dê a mão? Ele poderia não ter dado. Mas quando Pedro e João dizem assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E estendeu a mão. E a Bíblia diz, quando ele pega na mão de Pedro, quando ele crê, não em Pedro, mas quando ele crê no nome de Jesus, a Bíblia diz que os seus pés e artelhos se firmaram e ele se colocou em pé. E detalhezinho lindo na Bíblia, né? Lindo. Às vezes, queridos, o que falta é crer mesmo no nome de Jesus. Não é na igreja, igreja no sentido de denominação, mas é na igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira representa Jesus. A igreja verdadeira, que são pessoas,
Elas representam Jesus. O poder da ressurreição de Cristo é um poder que está disponível para a igreja. E como é que a gente acessa? É no nome de Jesus. Ele disse, se você orar em meu nome, você vai conseguir. Nós temos o nome de Jesus, é no nome de Jesus que a gente ora. Foi o que Pedro disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem naquele momento, acho que por alguns momentos, frações de segundos, que ele olha para Pedro e João e pensa assim, Jesus, aquele Jesus que curou, aquele Jesus que eu ouvi tanto, aquele Jesus, é nesse nome? Então, ele deu a mão e o milagre aconteceu. Creia no nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém? Eu não sei pelo que você está buscando, porque às vezes Deus pode falar isso para você. Talvez Deus fale isso para mim, olha mais para mim. Tira o olhar dos problemas, tira o olhar das dificuldades, tira o olhar das coisas materiais, tira o olhar das moedinhas e olha para mim. Porque Pedro estava ali representando o próprio Jesus, né? Ele é a igreja. E às vezes Deus fala isso para nós, olha para mim. E nós estamos olhando para tantas coisas, esquecemos de olhar para Ele que pode. Olha para mim. E quando o mendigo olhou para Pedro e João, para a igreja de Jesus, que tem o poder de Jesus, para usar no seu nome, e quando ele olha, ele diz assim, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem pega, olhando para Pedro e João, o milagre aconteceu. Talvez é isso que falta. Olhe para Ele. Levanta os seus olhos. Tira os olhos da situação que você está vivendo. Olhe para Ele e creia no nome de Jesus. Amém? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, deixe um like, se inscreva no meu canal e ative o sininho.